Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e vamos começar um novo capítulo, beleza? Um capítulo que vai se referir ao modelo atômico de Dalton ao modelo atômico de Rutherford. Lembrando que esses modelos, alguns deles a gente já viu no capítulo anterior, quando a gente falou de atomística, beleza? Lá com as leis ponderais. Então, eu vou só recapitular, vocês vão ver que é o mesmo slide e a gente vai dar seguimento, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro modelo, a gente tem o modelo atômico de Dalton, o segundo a gente tem Thomson, o terceiro a gente tem Rutherford e o quarto a gente tem o de Bohr. A primeiro momento a gente vai ter que se prender a esses quatro modelos, tá bom, galera? Não só existem esses modelos, existem outros. Existe o quinto e existe um sexto modelo, tá bom? Então, a gente, por enquanto, vai se prender a esses quatro modelos, tá bom? Nos próximos capítulos, a gente vai ver a presença dos novos modelos, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro modelo é o modelo de Dalton. O modelo de Dalton ele se refere aos átomos que eles são maciços e indestrutíveis, ou seja, eles mais parecem com uma bola de bilhar. Beleza, galera? Eles mais se parecem com esse material que a gente conhece, uma bola de bilhar, que ele é maciço e indestrutível e não tem presença de carga, beleza? Ela é completamente neutra. Aí Dalton falou o seguinte: os átomos de mesmo elemento têm a mesma massa e as mesmas propriedades. Repara que se essa bolinha aqui, tá? Bolinha branca aqui, essa bolinha branca misturada com essa bolinha branca com outra bolinha branca igual a essa, vai formar o elemento oxigênio. Agora, se eu tenho essa bolinha preta aqui misturada com outra bolinha preta, com outra bolinha preta, com outra bolinha preta, com outra bolinha preta igual a essa daqui, eu vou ter o elemento carbono, beleza? Então, isso se remete lembrando, o carbono tem as mesmas propriedades que o outro carbono, beleza? Bom, os átomos de elementos diferentes têm massa e propriedades diferentes. Então, o oxigênio tem massa e propriedade diferente do carbono, correto? Assim como do hidrogênio, nitrogênio, sódio, potássio, enxofre e assim vai, beleza? Continuando, a união desses átomos de elemento formam átomos compostos que constituem um composto químico. Para Dalton, ele achava que a molécula da água era formada por átomo de hidrogênio, que está aqui, tá vendo? E por átomo de oxigênio. A gente sabe que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas para Dalton, ele achava que a água era formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Sem falar da estequiometria dele, a quantidade de átomos de hidrogênio que existia para a quantidade de átomos de oxigênio. Tá bom? Vamos continuar. Então, temos o segundo modelo. O segundo modelo se remete ao modelo atômico de Thomson. Thomson acabou descobrindo que o átomo ele era divisível, descobriu os elétrons, tá? E ele mais parecia, esse modelo, como pudim com passas. Tá vendo aqui que bonitinho? Um pudim com vários aglomerados de passa. Então, era assim que era o modelo de Thomson. Então, era uma massa positiva, tá? Com aglomerados negativos. Então, as passas seriam as negatividades, os elétrons, beleza? Como que ele descobriu isso? Através desse modelinho aqui dos tubos de raios catódicos ou tubo de raios anódicos. Vai depender da carga do feixe de luz que você vai estar emitindo, tá bom? Então, tubos de raios catódicos, eles vão liberar cargas negativas, tá bom? Aí, eu boto uma perturbação nesse sistema e repara que esse raio catódico ele vai conseguir se desviar. Então, ele vai desviar o feixe de luz em atração à área positiva. Tá? Lembrando que esse positivo e negativo, eu coloquei ímãs de atração, ou seja, eu vou perturbar o sistema.
tá bom? Já que o feixe é catódico, é negativo. O negativo com negativo vai repelir, então vai atrair para o lado positivo. Então essa aqui é uma imagem basicamente real do que acontece, beleza? Perturbação no sistema, o feixe de luz vai começar a desviar o caminho, tá bom? Terceiro modelo, que eu vou botar o terceiro e o quarto junto, porque os dois são bem parecidos, tá? Um vai complementando o outro. A partir desse momento do modelo de Thomson, Rutherford viu que as duas partículas subatômicas, os prótons e os prótons e os elétrons, né? A carga positiva e a carga negativa, elas não estão completamente unidas, elas estão completamente separadas. Ou seja, existe um núcleo com carga positiva, o núcleo é bem pequenininho, tá? Com carga positiva, que é essa parte aqui, tá? Que é muito pequena, e tem entre o núcleo e a eletrosfera, ela tem um grande espaço vazio, beleza? Tem um grande espaço vazio, sendo que esses elétrons aqui, eles começam a circular em volta do núcleo, semelhante a um sistema planetário, onde o Sol fica no meio e os planetas estão rodando em volta dele, beleza? Então, o modelo de Rutherford-Bohr é semelhante a um sistema planetário, tá bom? Bom, ele indicou que na matéria predomina um grande vazio, beleza? Constituído por um pequeno núcleo positivo e por uma eletrosfera na qual cargas negativas giram em torno do núcleo em níveis estacionários de energia. Deixa eu ver. Tá. Bom, aqui dentro do núcleo, então, Rutherford e Bohr acabaram descobrindo, não eles, mas um cara chamado Chadwick. Ele acabou descobrindo os nêutrons, tá? Que tinham função de neutralizar a atração entre o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é positiva e o núcleo ele era positivo com partículas neutras para neutralizar a atração desse positivo e negativo, tá bom? Lembrando que se essas cargas fossem unidas, tá? Elas, na verdade, elas não liberariam energia, tá bom? Como que Rutherford acabou descobrindo esses elétrons? Através do bombardeamento da folha de ouro, que foi o seguinte: ele pegou o polônio, que emitia partículas alfa, tá? Que é uma partícula que tem massa e que tem carga, tá bom? Então ele pegou esse polônio, bombardeou essa folha de ouro que está aqui, tá bom? Bombardeou essa folha de ouro e verificou que o feixe de luz, alguns deles atravessavam e outros rebatiam. Aí ele teve essa ideia aqui. A ideia de que aqui são os átomos de ouro, beleza? Os átomos de ouro com o núcleozinho aqui, que a gente sabe que o núcleo é positivo com cargas neutras, não é isso? Aí aqui outro átomo de ouro, para formar aquela folha de ouro que está aqui, que a gente conhece, beleza? Bom, o que ele quis dizer? As partículas alfa, quando saía dessa câmara que está aqui e batia na folha de ouro, aquelas que rebatiam, tá vendo? Que refletiam, eram aquelas que batiam. O núcleo da partícula alfa batia no núcleo da folha de ouro. Já que a partícula alfa ela é positiva e a folha de ouro também tem um núcleo positivo, logo vai rebater, as cargas são as mesmas, né? Então elas vão fazer o quê? Vão se repelir, beleza? E aquelas que ultrapassavam é que não conseguiam bater no núcleo da folha de ouro, então conseguia passar com grande facilidade, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Conceitos fundamentais de atomística.
Bom, primeiro conceito que a gente tem que saber é que as partículas subatômicas, elas têm uma massa relativa e uma carga elétrica. Bom, os prótons a gente sabe que ele é positivo, então ele tem carga positiva. Os nêutrons têm carga neutra. E os elétrons têm carga negativa, -1. Tá vendo aqui? Bom, a massa relativa deles é o seguinte: o próton ele tem massa relativa a 1, o nêutron massa relativa a 1 e o elétron tem massa desprezível, ou seja, 1 sobre 1836. Então, é uma massa muito pequena, tá bom? Mas ele tem massa. Não pode falar que o elétron não tem massa. Ele tem sim, uma massa muito desprezível, tá bom? Muito pequena. Temos que falar também de número atômico, tá? O número atômico nesse elemento principal, né? Nesses elementos que tem na tabela periódica, tá? Nesses elementos aqui, o número atômico vai depender da legenda que está lá na sua tabelinha periódica. Mas nessa daqui, o número atômico ele está em cima, tá bom? O número atômico é a identidade desse átomo, é a quantidade de prótons que ele tem, beleza? Ou seja, o hidrogênio ele tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2, o lítio tem 3, berílio 4, bromo 5, carbono 6, nitrogênio 7 e assim vai, tá bom? Então, a tabela periódica, dando um spoiler, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, ou seja, número de prótons, tá bom? E num átomo elementar, como esse que está na tabela periódica, num átomo normal, o número de prótons é o mesmo número de elétrons, tá bom? Então, aqui é o mesmo número de elétrons, tá? Em átomos elementar, tá bom? Esses que estão aqui na tabela periódica, tá bom? Continuando. Temos então o número de massa, tá? O número de massa, posso dizer que é o peso desse elemento, tá bom? O número de massa. Como que eu dou esse número de massa? Através dessa continha que está aqui, dessa formulazinha. A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número atômico ou o número de prótons, mais N. Aqui eu botei um exemplo de um átomozinho qualquer, tá? Eu inventei esse átomo e aqui eu tenho prótons, carga positiva e carga neutra, beleza? Que são esses daqui. E a carga de elétrons. Então, eu posso dizer que o número atômico é igual a 2. Tenho duas cargas positivas, viram? O número de massa é igual a 4. Como que eu sei que é igual a 4? Porque eu pego Z mais N. Quantos número de prótons eu tenho? 2. Quantos números de nêutrons eu tenho? 2. 2 com mais 2, 4. Então, eu tenho 4 partículas aqui dentro do meu núcleo. Prótons é igual a 2. Elétrons, lembrando que no átomo elementar, o número de prótons é o mesmo número de elétrons. Então, eu tenho aqui 2 elétrons também. Verificaram? 2 elétrons aqui. E o número de nêutrons eu tenho 2. Difícil? Vamos lá. Próximo. Classificação dos carbonos. Tá? Dos carbonos não, desculpa. Classificação dos átomos. Os átomos, eles têm essas 3 classificações. Na verdade, são 4. Tem os isoeletrônicos também, mas a gente vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, temos essas 3 principais. Aonde isótopos, ele tem o mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, tá bom? Bom, repara que o hidrogênio aqui, ele tem o mesmo número atômico, beleza? Repara que o isótonos está um pouco diferente isso daqui, né? Então, eu faço essa continha aqui, ó. A é igual a Z mais N, para eu descobrir qual é o número de nêutrons desse nitrogênio. Então, eu faço isso daqui.
A é igual a Z mais N. A eu tenho que é 14, Z eu tenho que é 7 e o N que eu quero descobrir. Então, 14 menos 7 vai dar 7. E vou fazer no B aqui. O B também é 7, então eles são isótonos, eles são iguais, tá bom? Em números de nêutrons. Agora eu vou pegar aqui da prata e do chumbo, tá? Então eu tenho esses dois aqui. Repara, tá? Que esse daqui ele tem massa 107 e esse aqui tem massa 107, tá? Então eles são isóbaros, tá bom? E aqui embaixo são isótonos também, tá? Bom, vocês viram que os átomos elementares, eu tenho ali o número de prótons, é o mesmo número de elétrons, né? Vocês viram que Z é igual a P, que é igual a E, não é isso? Isso num átomo elementar. Beleza? Agora, em um íon, isso daqui já fica diferente. Como que você faz isso? O íon ele é caracterizado pelo ganho ou pela perda de elétrons. Pedro, como que eu sei diferenciar um átomo de um íon? Simples, galera. É a presença de carga exposta, tá? A carga aqui está exposta. Repare que eu tenho 2+, viu? E tenho menos. Então, quando eu vejo carga exposta, esse indivíduo deixa de ser um átomo para ser um íon, beleza? Vamos continuar aqui. Então, um cátion, ele é caracterizado por colocar o maisinho. O cátion, ele perde elétrons, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho o elemento X. O elemento X, ele tem número atômico 8. Se o elemento X tem número atômico 8, quantos elétrons ele tem? 8 elétrons. Beleza? Agora, quando esse X for um cátion, tá? Quando esse X for um cátion, eu tenho aqui, vamos botar aqui 2+, um exemplo, 2+. Se ele é 2+, ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, qual é a quantidade de elétrons que ele tem? 8 menos 2, que é igual a 6 elétrons. Beleza? Então, a quantidade de elétrons do elemento do íon X, 2+, é igual a 6 elétrons. Tá bom, galera? A mesma coisa acontece com os ânions. Os ânions, na verdade, eles ganham elétrons. O poder de atração deles é muito grande. Então, o que acontece? Eu tenho o cloro menos, quer dizer que ele perdeu quantos elétrons? Quer dizer que ele ganhou quantos elétrons? 1 elétron. Exemplo, eu tenho o elemento X e ele tem 8 de número atômico, tá? Então, o átomo X, ele tem 8 elétrons. Calma aí. O átomo X, ele tem 8 elétrons. E o íon X, vou botar aqui 4. Exemplo, tá, galera? Então, eu tenho aqui o íon, né, X menos 4, quer dizer que ele perdeu quanto? Ele perdeu ou ganhou elétrons, na verdade? Na verdade, ele ganha, né? Então, vai ser 8 mais 4, que é igual a quanto? 12 elétrons, beleza? Então, reparam aqui que, na verdade, ele ganha. Então, quando eu vejo a cargazinha negativa,
Quando eu vejo carga negativa, simboliza que ele é um ânion, então ele está ganhando elétrons. Quando eu vejo cargazinha positiva, quer dizer que ele está perdendo elétrons. É inverso, tá, galera? Temos aqui exemplo de exercício. Então eu tenho aqui o exercício número 1. Ele fala do íon de ferro. O íon de ferro 2, tá? Na verdade, ele é um cátion ou é um ânion? Isso mesmo, ele é um cátion. Se ele é um cátion, ele está perdendo elétrons. Então faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo. Possui 24 elétrons. Então, elétrons ele tem 24. Número de massa, ele tem 56. E o número atômico e o número de nêutrons, ele quer descobrir. Beleza? Então, vamos verificar aqui como que eu faço isso. Se a gente sabe que esse íon, ele tem 24 elétrons, quando ele foi um átomo, ele tinha quantos elétrons? Eu vou ter que somar com 2. Beleza? Porque aqui é o valor de quando ele já é um íon. Então, eu tenho que transformar isso aqui num átomo normal. Já que ele perdeu 2 elétrons, né? Ele, na verdade, quando eu quero transformar num átomo normal, ele vai ser 2 elétrons a mais. Ou seja, 26 elétrons no ferro elementar, tá? Vou botar aqui, ó, elementar. Aqui, íon. Tá bom? Então, eu tenho aqui o número atômico, que é igual a 26. Para eu descobrir agora o número de nêutrons, eu tenho que fazer A é igual a Z mais N. Então, fica número de massa eu tenho, que é 56, aqui 26 mais N. N é igual a 56 menos 26, N é igual a 30. Então, a resposta correta seria a letra A. Tá bom? Vamos continuar no outro exercício. Número 2. Cada átomo apresenta algumas características que identificam o número atômico. O que corresponde ao número de prótons existente no núcleo do átomo. É importante porque determina qual elemento químico, visto que cada elemento tem o mesmo número de prótons sempre. Sobre os 3 átomos genéricos A, B e C, são dadas as seguintes características. Então, eu vou ter que saber a similaridade entre eles. Então, eu vou desenhar A, B e C. Tá bom? A, B e C. Primeira questão. B é isóbaro de C. Isóbaro, mesma massa. Então, B é isóbaro de C. Isóbaro. Beleza? E isótono de A. Ou seja, B é isótono de A. Isótono. Isótono, mesmo número de nêutrons, tá? C é isótopo de A. C é isótopo de A. Isótopo. Beleza? E possui 94 nêutrons. 94 nêutrons. Beleza? A apresenta 70 prótons. Se ele tem 70 prótons, prótons é o mesmo número atômico, quer dizer, né? Então, 70 prótons. E número de massa, 160. Tá bom? Pede-se o número de elétrons de B. Vamos lá agora. Montei tudo. Vou só mudar a cor para vocês verificarem melhor. Vamos lá. Acho que agora vai. 70. Se é isótopo de C, 70 também. Aí ele fala o seguinte. Posso colocar aqui
A é igual a Z mais N, 160 é igual a 70 mais N, N é igual a 160 menos 70, que vai dar 90. Beleza? Então aqui eu tenho 90. Se A é isótono de B, 90 aqui também, tá? Vamos continuar aqui do outro lado, então. Eu tenho A é igual a Z... Opa, vou apagar aqui. A é igual a Z mais N. Então eu tenho a massa que eu não sei. Eu tenho Z, que é 70, mais 94. A é igual a 164, tá? 164. E aqui eu tenho 164. Se é isóbaro de B, então eu tenho também 164. Vou descobrir aqui agora o número atômico de B. A é igual a Z mais N. A eu sei que é 164, que é igual a Z, que eu não sei, mais N, que é 90. Z é igual a 164 menos 90, que vai dar 74. Então, o número atômico de Z é igual, ou de B, é igual a 74. Sabendo que esse daqui, o B, é um átomo elementar, então o número de elétrons é igual a 74. Tá bom? É isso, galera. Termino a aula por hoje. Ela foi bem extensa, mas vocês têm que entender o conceito principal de atomística, tá? E como funciona esses elementos principais, tá? Fica aí o exercício para casa, na página 101 a 106, e no próximo vídeo eu vou corrigir esses exercícios. Lembrando que os exercícios são bem extensos, então prestem bem atenção, tá bom? Valeu, galera!